Olá, boa noite. Está no ar o Aparecida Debate, o nosso programa de reflexões sobre os mais variados assuntos para que você se informe e forme a própria opinião. Hoje iremos falar de transformação digital, um tema que vem em sintonia com a comemoração de 10 anos do portal A12.com. São 10 anos de evolução da comunicação digital no Santuário Nacional de Aparecida e empresas do grupo, como a TV Aparecida e a Rádio Aparecida. E para marcar essa data especial, o portal A12.com realiza um evento online na próxima sexta-feira, dia 28 de agosto, com o título Conectados pela Fé. E o tema, como você pode ser a transformação digital em sua comunidade. O evento começa às 19 horas e é necessário fazer inscrição, tá? Mas é fácil. Acesse a12.com/10 anos e lá você tem todo o direcionamento de como se inscrever e como vai acontecer esse evento, tá certo? Bom, para falar sobre transformação digital, nós contamos com a participação via internet dos nossos convidados. Moisés Sbardelotto, ele é jornalista, escritor e doutor em Ciências da Comunicação e professor universitário. Foi membro da Comissão Especial para o Diretório de Comunicação para a Igreja no Brasil, da CNBB. Boa noite, Moisés. Muito obrigado pela sua participação. Boa noite, é uma alegria estar aqui presente, podendo conversar com vocês um pouquinho sobre essa temática aí tão desafiadora. Uma alegria estar aqui. Nós também contamos com a participação de Paulo Kędzierski, escritor com 25 anos de atuação no ambiente digital, atendendo empresas, é presidente do Instituto da Transformação Digital e especialista em implantação de projetos de transformação digital. Boa noite, Paulo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, Ronaldo. É um prazer participar do programa. Muito bem, vamos começar aqui, olha, a partir de que momento da história nós podemos começar a falar em transformação digital? Vamos começar com o Paulo. Bom, na verdade existem ciclos, né? Vamos chamar de evoluções no mundo do negócio. A gente poderia voltar até lá o período da Revolução Industrial, mas vamos ficar nos últimos 60 anos. Década de 60, o mundo foi impactado por um programa de qualidade total que começou dentro do Japão, né? O Japão pós-guerra precisava mostrar para o mundo que seus produtos e serviços tinham muita qualidade e isso virou uma referência mundial. Chegamos à década de 80, né, com a implantação dos sistemas de gestão nas empresas, os famosos ERPs. 2000 foi a virada do milênio e quem não ouviu falar do bug do milênio, né? Que eu diria que foi a primeira grande fake news da era moderna, porque ela não aconteceu, não existiu o bug do milênio, e chegamos em 2020, né? Que é, vamos chamar, o epicentro da transformação digital. Então, a gente percebe, né, que nos últimos 60 anos, a cada 20 anos acontece uma grande mudança. Alguns chamam de revolução, outros de evolução. E em 2020 nós estamos chegando na transformação digital, né? Eu diria que é uma grande transformação no modelo de negócio, né? Que está sendo usado muito a questão do digital, por isso que o termo é transformação digital, mas eu diria que ele é muito mais uma transformação social antes de ser uma transformação digital, né? Moisés. Eu acredito também na linha do que o Paulo vem falando, que essa transformação digital, eu posso falar aqui também a partir do campo das empresas de comunicação, está bem ligado às transformações, como o Paulo disse, não só tecnológicas, né, mas também sociais. Mas do ponto de vista tecnológico, não dá para deixar de levar em consideração tudo que a gente está vivendo aqui nesses últimos anos. Eu sempre gosto de falar, tem um pesquisador também argentino que hoje trabalha na Espanha, o Carlos Scolari, e ele cunhou uma expressão que eu acho interessante, que ele fala da revolução dos 10 mil dias, que é um pouco todo esse processo de digitalização. Por que ele fala em 10 mil dias? Porque ele vai colocar, digamos assim, o marco de tudo isso que nós estamos vivendo, da transformação dos processos, nos anos 80, mais ou menos, quando surgiu o Macintosh, aquele primeiro
computador, digamos assim, com interface gráfica. Então, quer dizer, o usuário já não precisava saber a linguagem do computador, quer dizer, aqueles códigos, né? Quem usou o computador um pouco mais antigo, com a linguagem DOS, né? Tela preta com letras verdes, enfim. O Macintosh ele revoluciona porque traz essa interface gráfica dos nossos computadores hoje, em que basta clicar em um ícone e esse ícone vai abrir um determinado programa, né? Então, até o slogan desse computador na época foi justamente o computador para o resto de nós. Quer dizer, aqueles que não entendem a linguagem propriamente da computação podem também usar normalmente, porque é uma interface inteligível, né? Eu olho, vejo ali um íconezinho que parece uma pasta, parece um arquivo, parece, né, um programa, e ao mesmo tempo, junto com esse computador, nasce também a internet, digamos assim, mas mais propriamente esse protocolo, que é o www, que então, aí sim, disseminou aquelas redes que estavam mais restritas no âmbito acadêmico, no âmbito militar, no âmbito empresarial. Esse protocolo ele expandiu essa rede para as casas comuns, né, de pessoas como nós, e aí sim veio toda essa revolução das comunicações. Então, acho que esse foi um primeiro marco muito significativo. Também a gente não pode deixar de lembrar o marco mais brasileiro, digamos assim, que é a chegada, então, dessa internet, como a gente conhece hoje, aqui no país, essa internet mais comercial, né, que foi ali na transição de 1994 para 1995. Né? Então, também, quer dizer, a gente tem uma história extremamente recente, né, e tudo muito concentrado no tempo. E depois, se a gente quiser avançar um pouco mais, a gente pode jogar ali para 2007, quando tem, então, a revolução dos celulares inteligentes, né, os smartphones, com tela touch. Né? Então, isso também foi uma revolução, digamos assim, do modo da gente se comunicar e, ao mesmo tempo, do modo de nós consumirmos produtos, serviços, e isso, claro, revolucionou também o mercado empresarial, o mercado industrial, porque aí a sociedade inteira, né, já estava bem mais conectada, com tecnologias mais acessíveis. Então, acho que esses são aí os marcos, digamos assim, que eu colocaria mais principais nessa história recente. Mas é bom lembrar, né, como diz o Scolari, que a gente ainda está contando em dias, né, 10 mil dias, porque é uma coisa extremamente recente. A gente está, digamos assim, no olho do furacão dessa transformação digital. Eu quero trazer um exemplo pessoal bem rapidinho, mas antes de ser jornalista, eu fui escrevente num cartório aqui na cidade e a gente trabalhava muito com a máquina de escrever. E eu me recordo quando alguns processos que a gente fazia muito na máquina de escrever, a gente passou para o computador, a adaptação para isso, e isso num ambiente menor, né? Agora eu fico imaginando como foi a adaptação e como tem sido a adaptação das empresas com toda essa questão, com toda essa transformação digital, hein, Paulo? Essa é a grande questão, né? Como o Moisés colocou, a gente passa por um processo de evolução, revolução ou transformação. Os termos todos estão muito bem colocados, mas a gente enfrenta um grande problema dentro das empresas, que são a questão da tomada de decisão. Né? Quem decide nas empresas ainda são aquelas pessoas de idade mais avançada, né? Os líderes sêniores, que não nasceram nesse período digital, né? Nessas novas mudanças no formato de se fazer negócio, e aí enfrenta esse grande problema. A gente tem o mercado consumidor extremamente avançado, né? Vamos chamar o consumidor 5.0, mas nós vivemos ainda numa era que as empresas ainda são muito tradicionais nas suas tomadas de decisão. Né? Eu digo muito sobre isso porque a gente faz um estudo sobre o nível de maturidade digital das empresas. Esse estudo já foi feito com mais de 5 mil empresas no Brasil e a gente percebe que elas utilizam ferramentas digitais, mas elas continuam pensando e agindo de forma analógica. Então, essa é a grande questão. Né? E transformação digital não é a adoção somente de tecnologia. Tecnologia é uma base, né? Que vai fazer a transformação de todas as empresas, todos os segmentos se transformarem. Mas a grande mudança na transformação, ela precisa acontecer primeiro na tomada de decisão, ou seja, as lideranças precisam olhar para o futuro, não mais olhar para o passado. E essa é a grande questão que a gente tem
como o principal desafio dentro do Instituto, que a gente busca levar isso para o mercado, que é entender a mudança que a transformação digital está trazendo para a nossa sociedade e como isso se reflete nos negócios das empresas. A gente tem 3 elementos num processo de transformação digital. Primeiro é a experiência do consumidor. Então, ao contrário daqueles exemplos que eu citei, né, da linha do tempo das últimas décadas, as transformações que aconteceram, as revoluções, elas aconteceram de dentro das empresas para fora. Os programas de qualidade no Japão, a implantação de sistemas de ERP, tudo isso nasceu de uma necessidade das empresas para fora. A transformação digital é o contrário. É uma transformação que começou na mão do consumidor. Como o Moisés muito bem colocou, né, a partir do momento que a gente passou a utilizar o smartphone, né, ou seja, um celular inteligente, a gente já passou a ter necessidades diferentes, exigências diferentes que as empresas ainda não estão preparadas para atender na sua grande maioria. Então, a transformação digital ela começa pela mudança de comportamento do consumidor, hoje hiperconectado, 24 horas do dia, passa pela transformação nos processos de negócios, que é o grande problema das empresas. Elas adotam tecnologia, mas elas continuam com o processo analógico, né? E um novo modelo de negócio. O que a gente sempre diz que a principal transformação ela vai acontecer quando a empresa parar de pensar como uma indústria, como uma rede de varejo, como um prestador de serviço. Ela precisa pensar como uma empresa digital. Este é o momento que a gente diz, virou a chave. A empresa está começando a pensar como uma empresa digital. E, a partir daí, ela faz a sua verdadeira transformação digital. Moisés. Eu acredito que é nessa linha também. Nas empresas, né, aí a gente tem também uma diversidade grande de modelos, de estilos, mas a gente tem já alguns casos históricos, né, de empresas que perderam, digamos assim, o trem da história, né, especialmente aí no âmbito da fotografia, né? Você, Ronaldo, falava antes da máquina de escrever, mas a gente também tem outros casos que são, por exemplo, essas empresas da fotografia mais tradicional, né? Agora a fotografia passada, com rolo de filme, máquinas, né, analógicas, e a transição para as câmeras digitais, e em pouquíssimo tempo a câmera já embutida no celular, e aquelas marcas mais tradicionais, muitos de vocês devem ter em mente aí o nome delas, não souberam acompanhar essa transição, porque foi muito rápida e, ao mesmo tempo, foi se dando na mão das pessoas, como disse o Paulo, quer dizer, não foi uma transformação que a empresa foi gerando e, a partir daí, também produzindo os seus consumidores, né? Pelo contrário, outras empresas foram desenvolvendo outras tecnologias que foram também ocupando, digamos assim, espaços de mercado na questão digital, e aí os consumidores, a partir dos seus usos também, das formas de manipular os instrumentos, enfim, essas outras empresas souberam acompanhar muito mais esses consumidores e desenvolver também produtos e serviços muito mais antenados, né, para usar a palavra mais da moda, do que essas outras empresas tradicionais, que tinham uma longa história, uma longa trajetória, né, nesses diversos campos aí. Então, eu acho que, como o Paulo falou, uma primeira coisa é essa, quer dizer, os tomadores de decisão, né, os gestores das empresas, eles não podem ter esse distanciamento muito burocratizado, muito hierarquizado em relação ao consumidor final, porque senão demora muito para aquilo que está lá na sociedade, entre nós, nas nossas casas, nas nossas famílias, no nosso lazer, chegar até esses gestores, né, ao topo, digamos assim, das empresas. Então, hoje, esse trânsito, esse diálogo, né, essas informações precisam circular muito mais rapidamente. Tanto é que a gente já tem aí todo esse setor das startups, muitas vezes geridas também por jovens, enfim, pessoas que estão mais atentas também ao consumidor final e conseguem dialogar de forma muito mais facilitada, né, muito mais rápida, e conseguem também responder a essas demandas que vão surgindo aí entre nós, digamos assim, né, na sociedade. Então, acho que, sem dúvida, um dos primeiros obstáculos é esse, a mentalidade ainda rígida, com certas estruturas que vêm de claro, empresas bem tradicionais, com longa história, custam mais a fazer essa transformação. Mas, por outro lado, é falta, às vezes,
de escuta, né? Falta de atentar, de prestar atenção naquilo que o consumidor final está fazendo, não ter ainda dentro da gestão interna da empresa formas de ouvir esse consumidor final, talvez ainda naquela mentalidade de pesquisas muito burocratizadas, muito densas, né, em que o processo é tão lento que até essa pesquisa ser ingerida, vamos dizer assim, nas lógicas da empresa, o tempo já passou, né? Então, acho que hoje os processos demandam ações, tomadas de decisão muito mais rápidas, muito mais atentas, né, para aquilo que vem acontecendo entre nós, digamos assim, na cultura, né, na sociedade. Existe uma pirâmide digital, Paulo? Uma pirâmide digital, essa é uma grande questão que toda a literatura, né, todas as metodologias, vamos chamar assim, do passado, elas passam a ser confrontadas com um novo modelo, né, de negócios. Hoje, as empresas ainda são classificadas como a sua área de atuação. Alguém fabrica, alguém distribui, representa e alguém vende, né? Então, a gente tem bem característico no mercado quem é que é responsável pela fabricação, uma indústria, e lá na ponta quem é que vende o produto final, tá? Quando a gente fala em pirâmide digital, isso hoje passa a ser completamente, vamos chamar assim, de distorcido, tá? O que é uma pirâmide digital? O que é um processo tradicional de formação de uma empresa? Uma empresa que é criada para atender um determinado mercado. E a gente percebe que os grandes cases, né, no mundo de empresas, nem falo de case de transformação, mas de modelo de negócio, são empresas que não têm nas suas lideranças aquele conhecimento específico, né? Nem vou citar exemplos mundiais como Uber, né? Mas vamos pegar empresas no Brasil. A maior empresa hoje que trabalha a questão imobiliária não foi formada por pessoas da área desse ramo. Se a gente pegar a maior empresa hoje da área financeira, uma das de maior valor de mercado, que é a XP Investimentos, não é originada de pessoas que trabalhavam na área bancária. Então, quando a gente fala de pirâmide digital, isso está vendo uma inversão total, né? Um veículo de mídia, alguns anos atrás, a gente dizia é um rádio, é um jornal, é uma TV, e hoje tudo se conecta, né? Os canais estão todos conectados de uma mesma forma. Então, quando a gente fala em pirâmide digital, isso no mercado empresarial, ele passa a ser confundido. Quem é que está na pirâmide, né? Na parte de baixo? Quem é que está no topo? Hoje a tomada de decisão não é mais no ponto de venda. É a tomada de uma decisão talvez no ambiente online, numa plataforma. Pode ser numa rede social, numa questão de influência, mas pode ser num mecanismo de busca, né? Uma tomada de decisão. Então, essa pirâmide digital, nós dentro do Instituto, a gente questiona muito, porque ele normalmente é baseado em metodologias do passado, que tiveram o seu momento, né? Fizeram muito sucesso, foram utilizados de forma muito boa pelas empresas, mas hoje muda tudo, né? Uma rede de varejo hoje, ela deixa de pensar que o concorrente dela é uma outra rede de varejo. Não, talvez seja uma empresa de tecnologia. Se a gente for olhar o nosso maior case de transformação digital no Brasil, que é o Magazine Luiza, eles mesmos já se apresentam como uma empresa de tecnologia. Por quê? Porque ela está querendo atender uma necessidade do consumidor. O Moisés colocou um exemplo muito típico, né, de empresa que se perdeu ao longo do tempo, né, na área de fotografia, que foi a Kodak, porque a Kodak ela pensava que ela fabricava máquinas fotográficas e filme. Ela nunca se preocupou em entender o consumidor. No momento que surgiu o smartphone, que houve uma mudança do perfil de uso daquela ferramenta, o que as pessoas querem é eternizar uma imagem, um momento, uma experiência. E a Kodak seguia vendendo filme e máquina fotográfica. Quando alguém entendeu isso, matou aquele modelo de negócio. Então, a grande discussão quando a gente fala em pirâmide digital é entender basicamente do consumidor. Não importa que segmento que uma empresa atue, mesmo que não trabalhe diretamente com o consumidor final, ele precisa entender, porque talvez daqui a alguns anos nós não vamos ter mais as imobiliárias no modelo que a gente percebe hoje. Por quê? Porque estão surgindo outras empresas, né? A grande maioria hoje se coloca como startup, mas eu diria que a gente vai passar por um processo de amadurecimento e qualquer empresa, assim como a gente diz que elas precisam pensar como uma empresa digital,
ela tem que agir como uma startup. Esse é o maior desafio num projeto de transformação digital. Nunca é a tecnologia. A tecnologia ela é commodity. Ela está acessível para qualquer empresa, desde o pequeno empresário de bairro até a mega corporação com atuação mundial. A tecnologia ela é commodity. Ela cada vez reduz o seu preço, ela cada vez está mais acessível. Mas o que precisa mudar é o modelo de negócio da empresa. Ela precisa pensar como uma empresa digital e ela precisa agir como uma startup. Moisés? Eu vou nessa linha também que o Paulo está trazendo, porque eu fiquei pensando agora que, né, ele terminou falando da acessibilidade, né, das tecnologias, e é isso, a gente teve recentemente o lançamento aí dessa nave espacial, né, promovida pela Tesla. E muitos dos que estão por trás do projeto reconhecem que a tecnologia que está nessa nave espacial, né, que foi, atravessou aí a atmosfera, chegou no grande espaço, é uma tecnologia, digamos, que a gente tem na palma da nossa mão, né? A mesma tecnologia, basicamente, o sistema ali operacional, os processadores não são muito mais avançados do que os que a gente tem nos nossos celulares. Então, quer dizer, hoje o usuário, a pessoa comum, ela tem acesso a uma tecnologia poderosíssima na palma da mão, né? Então, eu acho que até a ideia de pirâmide cai por terra, digamos assim, né? A gente é mais ou menos como olhar a pirâmide do Egito lá. Ah, muito bonito, marcou uma geração, mas essa estrutura de pensamento já não corresponde aos processos de hoje, né? Pensar em pirâmide é um pouco uma metáfora, né? A gente não tem a pirâmide literalmente, a gente tem uma metáfora para olhar a organização da empresa, olhar como é que o processo está funcionando, mas acho que, como o Paulo falou, as empresas precisam mudar para outras formas de pensamento, outras metáforas, né? Outros métodos, que estejam muito mais ligados com essa ideia da rede, né? Não mais uma pirâmide, digamos assim, que é o tijolinho em cima de tijolinho até chegar no topo. Hoje a gente tem processos em rede, que é outra lógica de pensamento. Então, às vezes, é um ponto lá, um nó dessa rede, que talvez está na margem da rede, mas que acaba transformando toda a rede, né? Um usuário comum, uma pessoa que desenvolve a tecnologia na garagem da sua casa, né? O Steve Jobs é um sinal disso, quer dizer, a mega corporação que é a Apple hoje nasce lá numa garagem da casa dele, em pequenos processos, e a coisa ganha uma dimensão, né, planetária. O Paulo também falou, se a gente for pensar, Uber, Airbnb, quer dizer, empresas que trabalham com transporte, mas não são proprietárias de nenhum carro, empresas que trabalham com hotelaria, mas não são donas de nenhum hotel. Quer dizer, o processo é outro, né? As formas em que os serviços vão se dando, eles estão perpassados por esse trabalho, digamos assim, por esse esforço em rede. Então, quem também consegue pensar em rede, mais do que pensar em pirâmide, digamos assim, consegue também responder de forma muito mais rápida para os processos. E nessa rede, né, ao contrário da pirâmide, não tem um topo, né? Ou seja, os gestores, ou então os investidores. Às vezes, como eu disse, o processo vai se desencadear lá numa ponta, vamos chamar assim, que é o usuário, ou que é um grupo de usuários, ou que é um país específico, né, uma tribo, digamos assim, específica de consumidores que vão desencadear aí um processo que revoluciona, né, todo o mercado de um determinado produto. Então, eu acho que o foco é esse, quer dizer, as empresas, os serviços têm que estar atentos a essa rede que vai se formando, mas com foco no consumidor, né? na pessoa comum, que vai estar também fazendo parte desse processo, né? Eu acho que isso que o Paulo falou no início é muito importante. Quer dizer, hoje as empresas elas não conseguem mais controlar o que acontece na sociedade. Isso vale para as instituições, vale para os diversos atores sociais, né? Hoje as pessoas também têm um papel muito importante aí em como o mercado, como o comércio, como os serviços vão ocorrendo, vão se desdobrando. Então, eu acho que esse diálogo, né, essa interatividade, não é só, digamos assim, na questão da comunicação entre nós, mas tem que ser uma interatividade também do ponto de vista das empresas, que tem que estar constantemente interagindo com os seus públicos para poder corresponder melhor também a essas necessidades. Meus caros, qual é a situação do Brasil na transformação digital? É possível uma comparação aí com outros países? Vamos começar agora com o Moisés.
Bom, Ronaldo, eu partiria aqui, claro, o problema é que os dados são bastante contrastantes, né? Se a gente for pegar pesquisas assim mais consolidadas que nos deem um pouco panorama. Mas tem uma que eu gosto, que é publicada anualmente, que é a Digital, o nome é justamente esse, Digital, que é feita por duas organizações, uma americana e uma britânica, e eles vão dizer que, em termos de telefonia, né, os celulares, os smartphones, o Brasil é praticamente o mesmo número de habitantes, é o número de celulares que nós temos no país, né? Claro que isso é diferenciado em termos de território, mas essa pesquisa vai dizer que a penetração, pelo menos, da internet, o acesso à internet, eles calculam em 71% da população brasileira já com acesso frequente à internet. Então, eu acho que é um dado bastante significativo. É um dos países que tem, né, no cenário mundial, de acordo com essa pesquisa, um dos países que tem mais acesso, né, dentre todos os pesquisados. O problema é a infraestrutura de conexão, né, a qualidade da nossa banda larga, a qualidade da nossa rede de telefonia, é que aí sim, em comparação com outros países, ela é de menor qualidade. Mas o Brasil, sem dúvida, ele desponta como um país que tem, pelo menos do ponto de vista da população, um grande acesso, né, à internet, às redes sociais. E outro dado que eu acho importante destacar aqui é o tempo que o brasileiro dedica para o ambiente digital. Só de uso de internet em geral, né, vamos colocar aqui sites, trabalho, redes sociais, essa pesquisa ela vai dizer que o brasileiro, na média, passa 9 horas e 17 minutos. Então, quer dizer, é praticamente a metade do dia, né, de um dia inteiro, ou pelo menos é o dia útil, né, que o brasileiro passa conectado, 9 horas e 17 minutos. E só em redes sociais, eles calculam que são 3 horas e 13 minutos. Então, quer dizer, esse dado eu acho que é bastante significativo também do ponto de vista das empresas. O brasileiro é alguém conectado, embora essa conexão não seja de qualidade, mas é alguém que está conectado com as redes, né, e tudo aquilo que circula aí nesse ambiente digital. Então, acho que esse é um elemento bem importante para levar em consideração aqui na nossa conversa. Paulo? Esse dado que o Moisés colocou, né, do uso do smartphone, né, principalmente smartphone para acesso à internet, comprova aquilo que a gente colocou antes, né? A transformação digital ela começou pela mão do consumidor, não pela empresa. Isso é o grande problema. O Instituto, essa tua pergunta, Ronaldo, esse teu questionamento, foi o que motivou o surgimento do Instituto da Transformação Digital. A nossa missão é entender o impacto da transformação digital na nossa sociedade. E aí a gente começou a avaliar como são feitos os estudos do mundo sobre transformação digital, né? Os dois maiores estudos, um é promovido pelo Gartner, que é uma empresa fantástica, que estuda muito o mercado, mas ele basicamente se baseia em uso de tecnologia dentro das empresas. Porque o perfil, né, os grandes mantenedores do Gartner são empresas de tecnologia e é óbvio que para eles interessa muito saber o nível de transformação tecnológica das empresas. O Instituto, não, ele estuda o impacto de como que as empresas se relacionam com o seu mercado. Então, nós desenvolvemos uma metodologia exclusiva, nós não perguntamos para a empresa se ela está fazendo transformação digital, nós usamos a inteligência artificial e avaliamos 25 itens dentro dessa metodologia para gerar uma pontuação. E posso te afirmar, porque o ano passado o Instituto fez a apresentação da metodologia e do resultado dos nossos estudos de maturidade no Brasil, no maior evento de transformação digital que aconteceu em Madrid, o DESMadrid, né, que é o maior evento, é o Digital Enterprise Show, reúne 30 mil pessoas do mundo inteiro para apresentar soluções e discutir o impacto da transformação digital. E o Brasil é um país que o mundo inteiro sempre olha muito, né? Por quê? Porque nós temos um potencial de crescimento de negócios muito grande. Mesmo se a gente comparar com a Europa, que já, né, é composto por maior parte de países ricos, ele não vai ter um crescimento exponencial em qualquer segmento. As pessoas não vão passar a consumir mais determinado produto ou serviço, porque já é um mercado estabilizado, né? O Brasil não, o Brasil tem um potencial de crescimento enorme,
por isso que as grandes marcas mundiais querem entender qual é o nível de transformação digital do nosso mercado. Se estuda muito e se sabe muito das experiências do consumidor, mas muito pouco das empresas. E aí eu vou dar um dado que é um dado extremamente assustador. Se a gente fizer uma comparação de 0 a 100, o Brasil, a gente avaliou mais de 5 mil empresas, desde hotelaria, rede de varejo, supermercados, indústrias. Nós temos um índice de inteligência digital de 9,1%. Ou seja, nós temos muito a crescer ainda em transformação digital, que ele começa pelo uso de inteligência, né? O líder precisa entender os novos modelos de negócio, precisa fazer que a sua empresa evolua, precisa fazer que as suas equipes implementem um projeto de transformação digital de verdade, que não é somente a adoção de tecnologia. Em outro dado desse estudo, 90% das mais de 5 mil empresas que a gente analisou utilizam o WhatsApp como uma ferramenta de comunicação. Então, a gente está adotando a tecnologia. Só que, ao mesmo tempo, nós temos 99% dessas empresas usando o WhatsApp ainda em horário comercial. Ou seja, nós estamos usando tecnologia, mas estamos pensando e atuando de forma analógica. Essa é a grande transformação que a gente precisa, e por isso que o mundo inteiro presta muita atenção no Brasil pelo potencial de crescimento, né, no uso de novas tecnologias, de novas ferramentas. Bom, então, pelo jeito, não há como uma empresa se tornar líder no mercado, ela ter sucesso, se ela não passar pela transformação digital, Moisés? Eu acredito que não, né? A gente, por tudo que a gente está conversando aqui, a gente percebe que, primeiro, se a gente pegar o registro histórico, muitas empresas que não souberam atentar para essa transformação ficaram pelo caminho. Além da Kodak, outra que a gente pode citar aqui, que foi uma mega corporação, é a Blockbuster, né, que chegou até no Brasil, aqui, essa locação de filmes. Muitos de nós, talvez, vivenciamos essa geração de locar filmes em uma loja. Hoje parece uma coisa quase inconcebível, né? Foi uma empresa também que não soube atentar para essa transformação digital, e hoje a gente tem outras empresas aí, líderes de mercado, nessa questão do entretenimento. Então, eu acho que o desafio é esse, é atentar para tudo aquilo que acontece aí na sociedade, no consumidor, nessa rede que se formou de muita instantaneidade, muita velocidade e muita capilaridade. É justamente esse fenômeno da rede. Então, as empresas precisam atentar, sem dúvida, para esse investimento, que, de novo, não é só um investimento tecnológico. Aqui a gente pode pensar, por exemplo, também em todo o âmbito da educação, né? Não só do entretenimento, a educação, por exemplo. Não basta colocar um computador em sala de aula e, portanto, aquela instituição vai ser digital, passou por uma transformação digital. Não, a questão é que toda a rede que forma uma escola, interna e também externa, precisa passar por essa transformação. As formas de pensar a aula, de pensar a relação com os pais, de pensar a hora do recreio, de pensar o pagamento da mensalidade, de pensar a matrícula, de pensar, enfim, passa por toda a estrutura empresarial, vamos dizer assim, pegando esse caso da escola. Então, acho que, de novo, não é só investir em tecnologia digital, mas é realmente mudar a forma de pensar. Talvez não mais como uma pirâmide, mas pensar em rede todo o processo, todo o desenvolvimento, digamos assim, da atividade dessas várias empresas. Paulo? O Moisés colocou algo que é muito importante, ele citou o exemplo da Blockbuster, né? O que mudou da Blockbuster para Netflix, Amazon, Disney agora? O negócio continua o mesmo, né? Que é entretenimento. Eu gosto de assistir um filme, uma série, assistir um programa de música. O que mudou? Mudou o modelo. Antes eu precisava ir numa locadora, num prédio estabelecido em algum endereço da minha cidade, pegava uma fita, né, ia para casa assistir. Hoje a gente faz isso conectado online. Então, o negócio permanece o mesmo. O negócio que o Uber faz hoje é o mesmo que o táxi fazia há 20, 30 anos. Tá? O que muda? Muda o modelo. E essa é a grande lição que eu diria que a transformação digital precisa trazer para dentro das empresas, eu entender que o meu negócio vai continuar sendo o mesmo. O que vai mudar é o modelo que eu estou fazendo. Tá? Essa é a grande lição que a transformação digital
trazendo para a gente avaliar, e concordo 100% com o que o Moisés colocou. A grande questão que a gente precisa hoje fazer é pensar na educação. Tá? Não só dentro da empresa, a empresa precisa reaprender a estudar, reaprender a como aplicar tudo aquilo que ela aprendeu no seu passado para fazer uma evolução. A gente já precisa aprender a trabalhar em colaboração. Se a gente olhar os ecossistemas de inovação do mundo, a gente sempre coloca muito isso. Nós estamos muito mais alinhados e com potencial de crescimento com o modelo de ecossistema de inovação da China do que o modelo americano. Né? O modelo americano, o modelo do Vale do Silício, é criar empresas líderes. Nos Estados Unidos, nós temos a número 1 de busca do mundo, que é Google. Nós temos a número 1, que é a Amazon. Nós temos várias número 1. Tá? O Brasil jamais vai chegar nesse nível de liderar o mundo em alguma área de atuação. Mas o ecossistema da China, que hoje está sendo trazido para o Brasil de uma forma fantástica pela Magazine Luiza, pelo Rap, são os super aplicativos. Tá? Hoje, se a gente pensar qual é a jornada do consumidor no Brasil, eu preciso bater papo com meus amigos no WhatsApp, eu vou receber uma indicação de um filme, eu vou clicar, eu vou entrar num site para comprar o ingresso, eu vou pagar a conta com outro aplicativo do banco, eu vou ouvir a música em outro lugar, e o modelo do Alibaba e do WeChat na China é um modelo de colaboração. Se hoje nós nos reunirmos e abrirmos uma empresa no Brasil, nós vamos entrar num mercado extremamente competitivo. E a grande dificuldade é atingir o maior número de público possível para o meu negócio dar certo. Na China, é só eu me conectar num ecossistema do Alibaba, o super aplicativo do Alibaba ou do WeChat, e eu já vou atingir 800 milhões de consumidores. Para ter um exemplo bem claro disso, o Carrefour, o único lugar, o único país do planeta que ele não tem uma operação própria de e-commerce é na China, porque ele percebeu que lá é muito melhor ele fazer parte de um grande ecossistema do que ele tentar fazer uma ação isolada, que é o que acontece no resto do mundo. Tá? Então, para nós, principalmente porque o Brasil é formado pela grande maioria de micro e pequenos negócios, tá? A gente se lançar no mercado altamente competitivo como é hoje, uma necessidade da gente estar presente em múltiplas plataformas para ter sucesso, o grande desafio é esse. Por isso que o Magazine Luiza ele virou um grande super aplicativo. Ele está trazendo produtos e serviços de empresas que alguns anos atrás a gente iria imaginar que seriam concorrentes ou não fariam parte daquela cadeia de negócio. E a gente está vendo uma grande replicação disso. Então, eu diria que a educação, né, não só no ambiente corporativo, mas no ensino médio, nós precisamos preparar pessoas para serem profissionais do futuro, não para terem um diploma, um cargo lá. Bom, vamos falar aqui então sobre, já partindo aqui para a nossa última pergunta, sobre qual o perfil do profissional para trabalhar nas empresas. Afinal, a gente está falando da transformação digital nas empresas e elas precisam de seus colaboradores. Qual que é o perfil profissional hoje? Vamos lá, Moisés. Eu acho que o perfil profissional principal, né, isso passa por todos nós. Né? Todos nós precisamos, em primeiro lugar, passar nós mesmos por essa transformação digital. Eu acho que, como o Paulo falou, é preciso realmente atentar para isso que está acontecendo, né, e rever também os nossos próprios métodos, como que nós mesmos atuamos no nosso setor, digamos assim. Né? Então, o que as empresas, eu acho que estão olhando cada vez mais, são pessoas que têm essa capacidade de, por um lado, flexibilidade, né? Quer dizer, pessoas que não estão enrijecidas, só sabem fazer aquilo daquele jeito, naquele lugar, mas são pessoas que também estão abertas para o novo, né? Portanto, a questão da criatividade é fundamental. Pessoas que, claro, vão ter uma formação específica, mas ao mesmo tempo tem um leque de conhecimentos, um leque de interesses variado. Eu acho que isso é fundamental, né? Aquele modelo, como se diz, fordista, né? Cada pessoa sabe fazer só aquela parte do processo. E se tira aquela pessoa e coloca em outro setor, ela já não respira mais. Bom, esse funcionário, esse colaborador já
não é o que as empresas necessitam hoje. Eu acho que hoje também o colaborador ele tem que ter uma certa noção de todo o processo e também tem que ajudar, de algum modo, contribuir nas várias partes, digamos assim, nos vários processos que a empresa pode estar desenvolvendo. Então, acho que, de novo, a formação é essencial, pessoas que tenham também um leque, né, como eu dizia, de conhecimentos o mais variado possível, a flexibilidade, que estejam também aí disponíveis e tenham essa capacidade de aprender o novo, a criatividade, então, como eu falava, e a capacidade de trabalhar em grupo. Né? O Paulo já falou da colaboração, eu falaria também de participação, né? Pessoas que tenham essa capacidade de aprender com o outro, ouvir o outro, né? E também ter esse espaço aí de abertura para o diálogo. Porque o digital é isso, quer dizer, esse fenômeno aí que a gente está conversando aqui tão profundamente, é esse fenômeno de que a pessoa comum, ela quer vir à tona, né? Ela quer ter o seu espaço, ela quer também produzir conteúdo, ela quer também ter a sua voz escutada pelas empresas, pelas prestadoras de serviço, e, portanto, quem colabora com essas empresas tem que ter essa disposição também, né? Essa escuta externa, para quem vai ser lá o consumidor, para quem ela vai prestar o serviço, mas também uma escuta interna. Então, a gente está vendo aí essa revolução também nas empresas dos trabalhos em equipe, né? Que já não tem assim uma liderança que coordena todo o processo, mas a gente tem aí vários hubs, vários grupos que têm aí micro lideranças, mas todos estão, digamos assim, numa mesma sinergia, né? Pensando o processo conjuntamente. Eu acho que, de novo, tem que abandonar um pouco essa forma de pensar piramidal e passar para essa forma de pensar em rede, né? Em que todos têm o seu lugar, todos têm a sua importância. E, portanto, também o colaborador lá do fim, do organograma da empresa, tem um papel essencial para o funcionamento dessa empresa, né? Então, acho que essas capacidades aí, flexibilidade, criatividade, interesse pelo novo, participação, colaboração, são, assim, questões fundamentais para essa transformação digital que a gente está vivendo hoje. Paulo? Bom, Ronaldo, esse é um assunto que nos apaixona dentro do Instituto da Transformação Digital, porque a gente entende que essa transformação só vai acontecer quando a gente formar pessoas capacitadas para olhar para o futuro, né? O nosso modelo educacional, ele é baseado no modelo que ensina o jovem, prepara o jovem para fazer uma prova no Enem, para entrar numa faculdade. E a gente sabe que 90% desse público não vai entrar na faculdade e ele não foi preparado para a vida, ele não foi preparado para o mercado de trabalho. Então, vou trazer um dado que é extremamente importante em termos de comparação, né? Guardadas as proporções do tamanho da população. A China forma 5 milhões de técnicos por ano, o Brasil não forma 10 mil técnicos por ano. Então, nós temos que mudar o nosso modelo educacional. Se eu fosse pegar, nós temos dentro do Instituto um projeto chamado Profissional do Futuro, que é exatamente desenvolver no jovem do ensino médio habilidades e competências para ele ser um profissional do futuro. Ninguém tem bola de cristal para adivinhar a profissão do futuro, né? A gente está vendo um monte de guru apregoando que isso vai deixar de existir, ou aquela profissão. Não, a gente vai ter profissões que a gente ainda não sabe que vão existir, mas a gente sabe quais são as competências necessárias para isso. E eu vou destacar duas entre as inúmeras que tem. Uma é flexibilidade cognitiva, o Moisés até citou isso. Ou seja, eu preciso treinar o meu cérebro para se adaptar às situações, tá? Vou voltar num exemplo que o Moisés também colocou. Eu faço uma dinâmica em vários eventos que eu participo, não importa o perfil do público. Eu chego a fazer uma aposta com jovens alunos de faculdade. Dentro dessa dinâmica, eu pergunto quem quer ser sócio numa videolocadora. 100% do público não quer ser. Mas por quê? Porque a gente está olhando o passado. A gente olha o modelo da videolocadora. E aí eu complemento essa dinâmica dizendo o quê? Nós acabamos de perder a oportunidade de ser sócio de duas das maiores empresas do mundo, né? Mas a gente pensa, falou em videolocadora, eu olho o passado. Eu preciso pensar e olhar o futuro. Então, flexibilidade cognitiva, e isso precisa ser treinado dentro da escola, isso precisa ser treinado dentro da empresa. Ou seja, a minha capacidade cerebral de me adaptar aos novos modelos. Se a gente fizer um exercício rápido numa empresa, chegar num dia e trocar as cadeiras das pessoas,
tá? A gente vai ver que existe uma grande reação negativa, ou seja, as pessoas estão acostumadas a trabalhar, a se desenvolver dentro do ambiente pré-estabelecido. Isso precisa ter uma quebra, né? Precisa ter uma ruptura nesse modelo. E a segunda é a execução inovadora. A gente está muito cheio dentro das empresas de pessoas que planejam, né? Não se concebe mais, vamos fazer um planejamento para os próximos 5 anos. Não existe mais esse modelo. Então, eu preciso muito mais do que planejar, eu preciso executar. E a gente está vivendo um momento que as empresas passaram por um período de extrema paralisia, porque elas não estavam preparadas para inovar, para fazer a sua mudança rápida. Então, elas precisavam parar para planejar. E o mercado em transformação digital exige são 3 palavrinhas mágicas nesse processo. Velocidade. A China, ela é um transatlântico em alta velocidade, mas ao mesmo tempo que ela é um transatlântico em alta velocidade, ela tem muita agilidade. Eu preciso mudar minha rota em pouco tempo, e para isso eu preciso ter pessoas preparadas. E alcance, né? Citou na pergunta anterior, o que uma empresa vai ter sucesso no futuro se ela tiver velocidade, se ela for ágil para mudar a sua rota, e ela precisa ter alcance. Num mundo extremamente conectado com o consumidor, no Brasil nós temos mais de 240 milhões de linhas de telefone. É inadmissível que as empresas não entendam que o consumidor está 24 horas conectado. Ela continua respondendo o WhatsApp das 9 às 18 horas. Se eu ligar para uma empresa, ela continua funcionando das 9 às 18. Ela não entendeu que o mundo funciona 24 horas. Então, essa é uma transformação e ela começa pela educação. Dentro do ambiente corporativo, eu preciso voltar para a sala de aula. O Toffler diz uma frase que é fantástica: a gente precisa reaprender a aprender. Então, todo o meu passado de aprendizado, ele precisa ser colocado em xeque. Eu vou fazer um planejamento de 5 anos? Não. Eu não posso mais me ater a um planejamento de 5 anos, porque eu não sei o que vai acontecer daqui a 1 ano. A gente está vivendo a prova viva de que isso impactou. Hoje, todo mundo está falando de e-commerce. Mas como assim? A gente fala de e-commerce há 30 anos. Virou a salvação agora? Não vai virar salvação. A gente vai ter muita empresa quebrando, né? Não por causa da pandemia, mas porque ela não entendeu um processo de transformação digital. Ela acha que ela adota e coloca uma plataforma de e-commerce e ela vai resolver o seu problema. Ela não vai resolver o seu problema porque ela não entendeu o consumidor na ponta de todo esse processo. Bom, chegamos ao final do nosso programa e hoje nós falamos sobre transformação digital e aqui nós contamos com a participação dos nossos convidados via internet. Moisés Sbardelotto, jornalista, escritor e doutor em Ciências da Comunicação, professor universitário, foi membro da Comissão Especial para o Diretório de Comunicação para a Igreja no Brasil, da CNBB. Boa noite, Moisés. Obrigado pela sua participação aqui com a gente, tá? Boa noite, Ronaldo. Muito obrigado. E muito obrigado também a todos que nos acompanharam aqui nesse nosso debate. Nós também contamos com a participação de Paulo Kędzierski, escritor com 25 anos de atuação no ambiente digital, atendendo empresas. É presidente do Instituto da Transformação Digital e especialista em implantação de projetos de transformação digital. Boa noite, Paulo. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Boa noite, Ronaldo. Obrigado pela oportunidade e parabéns por trazer um tema que está impactando a nossa sociedade, não só as empresas. Muito bem, é um tema desafiador mesmo. E se você quiser participar das comemorações dos 10 anos do portal a12.com, não se esqueça de acessar a12.com/10 anos. E neste endereço digital você pode se inscrever para participar do evento online preparado com muito carinho para você. Esse evento vai acontecer na próxima sexta-feira, dia 28 de agosto, às 19 horas, com o título Conectados pela Fé e o tema Como você pode ser a transformação digital em sua comunidade. Para rever esse nosso programa, acesse o canal da TV Aparecida no YouTube e quando você deixar o seu comentário com sugestão ou crítica em nossa página, utilize a hashtag Aparecida Debate. Nós ficamos por aqui, nos encontramos na próxima semana. Até lá!